E a Mariana, com certeza, de coxia, né? Consegue ouvir as lamentações e as dificuldades, né? Sim, A Ana Carvalho colocou aqui, ó, escolher é ir em frente para numa nova visão, dando as costas para todos os outros. Então, escolher é ir para frente numa nova visão, dando as costas para todas as outras. Isso as é uma outras decisão, visões, né? E são decisões que se tomam, às vezes, racionalmente, mas que emocionalmente tem o seu preço, não é isso, Maria? Tudo tem seus ônus e bônus. Uhum. E esse deixar para trás é também deixar um aspecto do eu. Porque a gente está aqui, a gente tem a nossa vida, a nossa organização, nossa maneira de lidar com os desafios do Brasil que a gente enfrenta, e aí quando a gente vai para outro lugar, a gente precisa rever muitos dos nossos conceitos. A gente começa, inclusive, a entender a nossa cultura com outro olhar. E é muito comum também esse sentimento de dificuldade de adaptação para ir, mas igualmente uma dificuldade de adaptação a voltar. Quando você passa a morar no exterior, é praticamente certo que você vai estranhar aspectos da sua cultura, do brasileiro, de hábitos. E muitas vezes a pessoa acaba ficando num campo que não é fácil, que é o de ser estrangeiro nos dois lugares. Você nunca se torna um nativo do outro lugar, mas também você já não se sente mais tão adaptado à cultura do Brasil. Então, esse sentimento muito comum de estar nesse meio de campo. É um choque de realidade, na verdade, o retorno. Quando você está fora, né, e volta para cá, né? A gente está falando de Brasil. E aí, pegando esse teu gancho, Mariana, qual é a tua percepção? Qual foi a sua percepção de como o Brasil é visto lá fora, né? Uma brasileira, como foi ser brasileira? Você teve a experiência, né, num país da Ásia, num país da Europa. Como você percebeu essa visão do brasileiro, do Brasil? É muito interessante essa pergunta, assim, porque eu não tenho memória. Eu já tenho uns 7 anos que eu morei em Paris, né? Então, eu não tenho uma memória muito clara uma impressão muito clara nesse sentido de como eu senti que as pessoas sentem os brasileiros. Quando eu estive na Índia, é uma relação um pouco diferente, porque eu já havia ido muitas vezes para a Índia, acho que foi a minha 9ª ou minha 10ª vez. E eu fui reencontrar pessoas que eu já conhecia, muitas pessoas que eu já conhecia. Então já é uma relação que vai sendo estabelecida com o tempo, né? Então, assim, eu não sei dizer, não foi, nesse sentido, não foi o choque cultural para mim, eles acham isso ou aquilo do brasileiro. Um fato que eu acho interessante, eu acho que, em geral, claro que a gente está falando de 2 países continentais, o Brasil e a Índia, uma diversidade cultural gigantesca, com lacunas sociais, econômicas abissais, né, entre diferentes grupos sociais. Então, eles têm essa semelhança. Se a gente for comparar assim, uma classe média, digamos, da Índia, uma classe média no Brasil, eu acho que os indianos são muito mais bem informados sobre a política do Brasil, por exemplo, do que o contrário. Então, eu estava morando lá justamente no período aí anterior, durante as eleições do último ano, eleições presidenciais, né? Então, muitas pessoas me perguntavam, qual é a sua opinião política, o que você acha, né, do atual presidente, do candidato, enfim, não quero entrar nessa questão, mas só para falar para vocês que me chamou a atenção como eles estavam situados muito mais do que geralmente o brasileiro médio, né? Tem que ser um brasileiro assim, muito bem informado, mas muito bem informado para saber o que está acontecendo, qual é o quadro político da Índia nesse momento.
Então, eu acho que é um aspecto interessante, né? E a visão muito estereotipada que os brasileiros têm em relação à Índia, né? Então, nesse sentido, eu consigo identificar mais qual é a visão do Brasil sobre a Índia do que o contrário. Bom, em resumo, Cristina, eu acho que eu não consegui exatamente responder a sua pergunta, porque eu tenho uma opinião também. Eu fiz a pergunta para ouvir a sua, né? Mas a minha percepção, né, lá de fora é que o Brasil é visto realmente pelos estrangeiros como um país de diversidade, que somos mesmo, né? Um país alegre, né? O brasileiro, ele é alegre, ele tem essa vida, ele gosta de reunir as pessoas, gosta de festa. Isso traz muito essa visão, o futebol e o carnaval, né? Que são grandes eventos nossos, onde as pessoas vivem bem, mas o que assusta muito também lá fora hoje é a nossa insegurança, né? A questão violência, da segurança, a violência. E aí a violência doméstica, a violência até corriqueira, né? Dos bares, na rua, né? Nas casas, né? De um modo geral.